Saudações, queridos amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Para Que Todos Saibam. Estamos estudando a lição da Escola Sabatina, a lição 3, que tem como título A História de Fundo, o Prólogo. Eu quero convidar você a orarmos juntos para iniciarmos o nosso estudo. Oremos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos reunirmos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor, o nosso instrutor nesse momento. Abençoa cada irmão aqui que está conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos aí à segunda-feira, 14 de outubro. O tema de hoje, a palavra se fez carne. O verso para memorizar desta semana se encontra em João, capítulo 1, verso 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em algumas Bíblias, a versão diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que foi criado por Jesus, que é Deus, e por que essa é a verdade mais importante que podemos conhecer? Vamos ler João capítulo 1, versos 1 ao 3 e o verso 14 também. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito. João não começa seu evangelho com o nome Jesus ou apresentando seu papel como Messias ou Cristo, mas com o termo grego logos, traduzido como palavra ou verbo. Na época em que João escreveu, várias correntes filosóficas usavam o termo logos para se referir à estrutura racional do universo ou à própria ideia de lógica e razão. Os ensinos de Platão, filósofo grego, dividiam a realidade em dois domínios: o domínio celestial e imutável, onde existe perfeição, e o domínio visível, perecível, mutável, uma representação imperfeita do domínio perfeito onde quer que existisse. Platão jamais respondeu onde ele estaria. Algumas filosofias identificavam o logos como um intermediário abstrato entre as formas eternas e as formas perecíveis. João usa o termo logos de maneira completamente diferente. Ele defende que a verdade, o logos, não é um conceito etéreo e abstrato que flutua entre o céu e a terra. O logos é uma pessoa, Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Para João, o logos é a palavra de Deus, o qual se comunicou, isto é, se revelou à humanidade da forma mais profunda possível. Deus se tornou um de nós. No Evangelho de João, o Logos representa o Deus eterno, que entra no tempo e no espaço, que fala, age e se relaciona com os seres humanos em nível pessoal. O Deus eterno se tornou um ser humano, um de nós. O apóstolo indica que o Logos se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega traduzida como habitou significa armou uma tenda. João está se referindo a Êxodo 25, verso 8, quando Deus disse aos israelitas que fizessem um santuário, uma construção em formato de tenda para que pudesse habitar no meio do povo. Da mesma forma, na encarnação, Jesus, o Filho de Deus, assumiu a carne humana, ocultando sua glória para que as pessoas pudessem entrar em contato com ele. O Criador se tornou um ser humano, um de nós, e viveu aqui. O que isso nos diz sobre o amor de Deus pela humanidade? E ainda nem começamos a estudar a sua morte por nós. Por que podemos receber tanto conforto dessa verdade extraordinária? Vamos agora aos comentários de Ellen G. White.
Cristo assumiu voluntariamente a natureza humana. Foi um ato realizado por sua própria iniciativa e consentimento. Revestiu sua divindade com a humanidade. Durante todo o tempo na terra, ele era como Deus, mas não tinha a aparência de Deus. Velou as demonstrações da divindade que haviam merecido a homenagem e inspirado a admiração do universo. Ele era Deus enquanto esteve na terra, mas se despiu da forma de Deus e, em seu lugar, tomou a forma e a aparência humanas. Andou na terra como um homem. Ele se fez pobre por amor de nós, para que, pela sua pobreza, nos tornássemos ricos. Colocou de lado sua glória e majestade. Era Deus, mas as glórias da forma divina foram, durante algum tempo, renunciadas por ele. Embora andasse entre os seres humanos em pobreza, espalhando bênçãos por onde quer que fosse, a uma palavra dele, legiões de anjos teriam cercado seu Redentor e lhe rendido homenagens. Mas andou na terra sem ser reconhecido ou confessado por suas criaturas, salvo poucas exceções. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 5, página 1258. O apóstolo João exaltou a Cristo perante seus irmãos como aquele por quem Deus criara todas as coisas e por quem tinha promovido a redenção. Ele declarou que a mão que sustém os mundos no espaço e mantém em perfeita ordem e incansável atividade todas as coisas através do universo de Deus é a mão que foi pregada na cruz por eles. O Filho de Deus se rebaixou para levantar os caídos. Para isso, ele deixou os mundos sem pecado, as 99 ovelhas que o amavam, e veio à terra para ser traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Isaías 53, verso 5. Em tudo foi feito semelhante aos irmãos. Hebreus 2,17. Tornou-se carne como nós. Ele soube o que significa ter fome, sede e cansaço. Foi sustentado pelo alimento e restaurado pelo sono. E o que significa ter fome, sede e cansaço? Foi sustentado pelo alimento e restaurado pelo sono. Foi estrangeiro e peregrino na terra. Estava no mundo, mas não era do mundo. Foi tentado e provado como os homens e mulheres de hoje, vivendo, contudo, uma vida sem pecado, cheio de ternura, compaixão e simpatia. Sempre gentil para com os outros, ele representava o caráter de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14, Atos dos Apóstolos, páginas 299 e 300. Cristo, o resplendor da glória do Pai, veio ao mundo como sua luz, veio representar Deus aos homens e dele está escrito que foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e andou por toda a parte fazendo o bem. Atos 10:38. Na sinagoga de Nazaré disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. 4 versos 18 e 19, Parábolas de Jesus, página 245. Nós ficamos por aqui, mas aguardo você amanhã para continuarmos o nosso estudo. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.